Avaliação de aprendizagem, processo, 7º ano do ensino fundamental, 3º bimestre de 2019. Esta é a continuação da solução. Questão 9. As figuras a seguir representam as medidas de várias salas comerciais, localizadas na região da Avenida Paulista. Considerando o tamanho de cada sala, podemos afirmar que quando dobramos a medida do lado, A. O perímetro e a área aumentam na mesma proporção. B. A área aumenta na mesma proporção, mas o perímetro não. C. O perímetro aumenta na mesma proporção, mas a área não. D. A área e o perímetro não têm relação com os lados. Se a gente então verificar aqui a figura amarela e azul, azul tem o dobro na medida do lado. Então, para a gente saber se a área e o perímetro, qual a proporção que aumenta a área e o perímetro, nós temos que analisar a figura amarela e azul e verificando também, se a gente pegar essa laranja e a vermelha, aqui o lado é 3 e aqui o lado é 6, que é o dobro. Então, ou a gente pode verificar a amarela e azul, ou a laranja ou a vermelha, ou ambas. Vamos analisar as figuras amarela e azul. Aqui o perímetro dessa azul é 4 vezes 4, ou seja, aqui tem 4, e como são 4 lados, então 4 vezes 4, então dá um perímetro de 4 vezes 4, que é 16. 16 representa o quê? O dobro de 8. E essa figura amarela tem o perímetro de 2 vezes 4, que é 8. Então, o perímetro da azul é o dobro do perímetro da amarela. Agora vamos analisar a área. A área da azul, cada quadradinho é uma unidade de área. Então, aqui, essa aqui são 4 unidades vezes 4, tem 4 quadrados desse. Então, 4 vezes 4 é 16. Então, essa azul tem 16 unidades de área, que representa o quádruplo de 4, que é a área da amarela. Então, a área da amarela para o azul se multiplicou por 4, quadruplicou, e o perímetro dobrou. Analisando as alternativas, nós temos que o perímetro aumenta na mesma proporção, ou seja, o perímetro dobrou, mas a área não. Então, alternativa C. Questão 10. O comprimento de uma circunferência depende da medida do seu diâmetro. Assim, para comprar um anel ajustado ao seu dedo, basta dizer ao lojista o diâmetro interno do anel que precisa, em milímetros. Então, nós temos exemplos de 2 anéis. Esse anel tem o comprimento da circunferência de 52,7 milímetros e tem o diâmetro da circunferência de 17 milímetros. Esse outro anel tem um comprimento da circunferência de 68,2 milímetros e um diâmetro de 22 milímetros. Existe uma razão constante de proporcionalidade entre o comprimento de qualquer circunferência com seu diâmetro. A gente lembra da escola que toda circunferência, se a gente dividir o comprimento pelo diâmetro, sempre resulta em π, que é 3,14. No entanto, a gente tem que verificar o valor correto para esses anéis aqui, que é π, só que a gente vai fazer o cálculo. Se a gente multiplicar por 10 esse, é a mesma coisa que dividir 682 por 220. Fazendo essa conta, 3 vezes 0, 0 para 2, 2. 3 vezes 2, 6 para 8, 2. 3 vezes 2, 6 para 6, 0. Para continuarmos a conta, a gente põe uma vírgula e acrescenta um 0. E aqui resulta em 1. 1 vezes 220 é igual a 220. Logo, para esses 2 anéis, o π está valendo 3,1. Alternativa D. Questão 11. Um site na internet que responde dúvidas sobre matemática divulgou, após um certo período, o resultado dos temas mais perguntados em um gráfico de setor conforme a figura. Então, os temas mais perguntados de matemática,
álgebra 72 graus, área 36 graus, fração 108 graus e porcentagem 144 graus. Reparem que não colocou a porcentagem dos temas, mas sim o grau que o setor circular representa. Observe que o site informou apenas os graus correspondentes a cada setor e aproveitou a oportunidade para saber se seus seguidores tinham aprendido o tema, como transformar graus em porcentagem, e deixou a seguinte pergunta: que porcentagem dos seguidores perguntou sobre o tema porcentagem? Porcentagem equivale, nesse gráfico, a 144 graus. Qual a porcentagem, então, de porcentagem, do tema porcentagem? Então, a gente tem que lembrar o seguinte, é uma regra de 3. É uma proporção que a gente estabelece. Qual a proporção? 360 graus é equivalente a 100%. 144 graus é x. Então, esse x vai representar quantos por cento equivale a 144 graus do setor circular. Simplificando a fração, nós temos 3,6 é igual a 144 dividido por x. Mudando a posição do 3,6 do x, x vai ser igual a 144 dividido por 3,6, e efetuando esse cálculo, nós chegamos a 40%, ou seja, o tema porcentagem matemática foi 40% dos entrevistados na internet. Alternativa B. Questão 12, última questão da avaliação. Segundo o boletim de 2018 do Sebrae Nacional, Boninal é a cidade que mais cultiva bananas no Brasil. As variedades mais utilizadas na indústria da região são nanica, da terra, ouro e maçã. Sabendo que a industrialização de bananas da terra equivale a 26%, então ele está querendo saber banana da terra, que é 26%. O gráfico representa esse setor em graus, então é o mesmo processo da questão anterior. Nós temos uma proporção, 360 graus equivale a 100%, x graus equivale a 26%. Então, fazendo as contas, a gente vai chegar que 93,6 graus. No entanto, esses gráficos não apresentam esse valor, eles arredondaram o valor. Arredondando esse valor, a gente vai ter 94, que é o gráfico A, banana da terra, 94 graus. Alternativa, então, alternativa A. E com isso terminamos a resolução dessa AP. Ok, pessoal? É isso aí, até a próxima.